Aleluia, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você que dizimou, ofertou aqui nessa noite, amém? Gostaria de estar cumprimentando vocês, Pai do Senhor, igreja. Amém. Aleluia, como é maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Sério, acho que faz já um tempinho que eu não prego, não faz? Uma saudade de falar aqui com vocês, de estar aqui em unidade. Sim, Deus tem algo maravilhoso para fazer aqui nessa noite, para falar com você aqui nessa noite. Você acredita nisso? Acredita? Glória a Deus nisso. Hoje eu estava orando, pela palavra que Deus tinha para falar com a sua igreja, pela palavra que Ele queria ministrar, e eu fico meio desesperado, com aquilo que o Senhor quer fazer. E ontem acabou a luz, quem mora aqui embaixo viu que acabou a luz algumas vezes, aí eu estava no escuro, eu clamando ao Senhor por uma palavra, clamando ao Senhor por uma palavra, e normalmente Deus, Ele fala comigo de várias formas, mas normalmente Ele vem, aí eu já começo a chorar, eu já caio no chão, começo a chorar, igual um bebê, aí eu choro, e assim, não sentia nada, orando, aí eu comecei a ficar desesperado, hoje eu acordei, eu falei assim, meu Deus, sem palavra nenhuma. E aí quando eu fui, pesquisar alguma coisa, assim, na Bíblia, orando para Deus, e aí Ele me direcionou mais claramente. Vou pedir para você abrir sua Bíblia em João 10:10. A gente vai só entender isso rapidinho antes da gente chegar na palavra, mas Deus, assim, Ele veio com essa palavra muito forte. Eu queria muito que vocês entendessem ela também. Amém? João 10, versículo 10. Vou ler aqui para a gente não perder tempo, tá? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos lá, primeiro, isso é uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus para mim e para você. Que nós tenhamos vida. Mas não é qualquer vida, é vida em abundância. Fala comigo, abundância. Fala mais forte, abundância. Essa é a vida que Deus tem para você. E abundância, a palavra abundância significa transbordante. É por isso que quando a Bíblia fala que onde o pecado abundou e superabundou a graça, ele está querendo dizer que, embora o pecado ele seja grande e haja muito pecado, onde a graça estiver, ela vai ser transbordante. Então vai ter mais em todas as áreas. E é isso que a vida abundante significa. Mais em todas as áreas. Abundância não só na área espiritual, ou não só na área financeira, ou não só na área social, mas abundância em tudo. Você vai ser feliz em tudo, completo em todas as coisas, cheio em todas as coisas, em si mesmo não, mas nele, não vai faltar nada em você. É basicamente isso que essa palavra significa, que não vai faltar nada em você, porque você vai ser completo por algo que é completo, que é o Cristo. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Só que aí a gente olha às vezes para nós mesmos e a gente, ao se examinar ou examinar a vida que nós levamos, a gente percebe que nós não vivemos essa vida. Há ainda muitas faltas em nós, muita ansiedade, muito medo, muita miséria, muitas coisas em que nós precisaríamos ser completos nele. E aí orando e pedindo para o Senhor sabedoria e entendidade no o que falta então, Pai, para que nós possamos viver essa promessa de Deus. Essa promessa de Deus para nós, porque não é algo que Deus fala só para uns ou outros, é uma promessa inteira para nós. Sabe, eu não sei você, mas quando eu vou orar para Deus e eu estou triste com alguma coisa, eu não aceito isso sobre a minha vida. Falo, Deus, pelo amor de Deus, olha, eu quero comprar isso, Senhor. O Senhor é meu Pai. A Tua palavra diz que até mesmo os pais ruins dão bons presentes aos Teus filhos. O Senhor é um Pai bom, um Pai que me ama, um Pai que cuida de mim. Eu quero essa vida em abundância. Eu quero, Pai. Tem gente aí que não gosta de dinheiro, irmão. Eu falo para Deus, Deus, olha, me trata primeiro, mas me dá um coração humilde, porque eu recebo 1 milhão. Eu recebo 1 milhão, eu recebo 1 bilhão. Eu aceito ser rico, Jesus. Ah, não, Natan, mas um fusquinha para mim é o suficiente, irmão. Deus já preparou meu Camaro amarelo. Assim, sabe, você tem que querer o maior de Deus. Seu Deus é um Deus maravilhoso. E não só na área material, irmão. Eu lembro quando eu não era ainda batizado no Espírito Santo. Irmão, eu chorava e falava assim, Deus, pelo amor de Deus, que isso que eu não caio no chão? Que isso que eu não choro? Que isso está faltando alguma coisa em mim? A Tua palavra diz que existe vida em abundância. E eu quero essa vida em abundância. Abundância não só na área social, onde nós teremos muitas pessoas que nos amam, mas abundância na área material, abundância na área espiritual, a abundância em todas as áreas. Uma vida completa. É isso que Deus está oferecendo, é isso que Deus está te prometendo. Só que a gente quer tanto isso, e a gente não percebe que é uma promessa, e Ele é o cumpridor das promessas. Jesus cumpriu antes, a palavra diz que Ele é fiel, aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Ele pode cumprir todas as coisas. Só que então existe algo que falta em nós para a gente não viver essa vida. O
que é que está faltando então na humanidade para que a gente possa viver completamente isso? O homem foi criado para quê? Se a gente for olhar para nós mesmos e entendemos para que o homem foi criado, nós entendemos primeiramente o que o homem precisa. Lá em Gênesis 2, quando Deus cria o homem, Ele fala para ele o quê? Que ele iria se encontrar com ele todos os dias, ou seja, o homem foi criado para ter relacionamento com o Pai. Você vai falar assim comigo, você vai falar como se você fosse jovem, porque eu não quero uma igreja velha, porque vocês não são velhos, mas vocês nasceram de novo no Senhor e nós somos jovens. Você vai falar assim comigo, eu nasci para ter relacionamento com o Pai. 1, 2, 3 e... Isso, você nasceu para isso. Deus te fez para que Ele tivesse relacionamento com você. Em Gênesis 2 nós vemos isso. Porém, não é só esse o propósito do homem. Existem outros propósitos também. Ainda em Gênesis 2, quando Deus planta Adão no Éden, Ele fala, eu vou plantar você nesse jardim para você cuidar e cultivar essa terra. Ou seja, nós temos outros propósitos também. Outras áreas para nós servirmos, você tem um propósito, talvez um propósito pastoral, talvez um propósito missionário, talvez um propósito de se tornar um grande empresário, você tem outros propósitos também. Porém, o seu propósito principal é ter um relacionamento com o Pai. É para isso que Deus fez, para que você pudesse ter um relacionamento com Ele. Então, quando nós tivermos um relacionamento pleno com Jesus, com o Cristo, com Deus, nós nos tornaremos completos. Só que aí eu estava orando por isso e falando, Deus, mas nós temos um relacionamento com o Senhor. Porque o que é um relacionamento senão uma conversa, senão uma intimidade? Só que aí Deus falou claramente comigo, eu preciso de uma igreja com um relacionamento mais profundo. Mais profundo, algo mais profundo. Uma igreja que entende que existe uma profundidade maior em que nós temos que alcançar. Uma profundidade maior no Pai, uma profundidade maior naquilo que Ele tem para mim e para você. Sabe, Deus tem um relacionamento específico que Ele quer ter com você. Às vezes você até tem um relacionamento com Deus. Você até tem uma troca com Ele, você até conhece Ele. Mas você terceiriza aquilo que deveria ser de livre acesso. Ao invés de você ir diretamente ao Pai e pegar aquilo que Ele morreu para que você tivesse ter, você permite que outras pessoas vão lá e alcancem isso para você. Irmão, isso não é uma vida que a gente começou a viver hoje, isso existe desde o começo dos tempos. Depois de Adão, a Bíblia fala sobre os 3 patriarcas. O primeiro patriarca, Abraão, o pai da fé, aquele que Deus prometeu. Em Gênesis 12 diz que Deus fala assim para Abraão, Abraão, abandona a sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra em que eu te mostrarei. Por quê? Porque existe uma nação que precisa de você. Eles precisam de mim, mas eu vou alcançar eles através de você, porque eles ainda não me procuram. Deus usando uma pessoa, mas esse não era o propósito interino de Deus. O que Deus queria é ter um relacionamento completo com eles. Então depois Deus levanta Isaac, o filho de Abraão, aquele que seria uma parte onde Deus perpetuaria a promessa dele. Ainda assim não era o propósito interino de Deus. Ele era o filho da promessa. Sobre ele existia um milagre, sobre ele existia algo poderoso, mas sobre ele ainda existia uma obra que precisaria ser cumprida através de outros. Depois de Isaac veio quem? Israel, mas antes de ser Israel ele era Jacó, o enganador, aquele que mentia, rejeitado pelo pai. Então o que Deus fala? Olha para ele, eu preciso transformar esse homem, porque o meu povo precisa de receber aquilo que eu tenho para eles. Eles precisam de relacionamento com o Pai, e eu estou aqui para ter relacionamento com eles. Então em determinado lugar chamado Peniel, Deus se apresenta para Jacó, muda o nome dele, luta com ele, e não mais seria Jacó, mas Israel, aquele que seria pai de 12 tribos, e dessas 12 tribos, pessoas precisaram dele, mas ainda assim esse não era o propósito interino de Deus. Depois de Israel, a Bíblia fala que dos seus 12 filhos, ele teve mais um, José. Fala comigo, José. Não, você não está prestando atenção, fala comigo, José. José era um homem que tinha um sonho. Deus deu para ele um sonho, ele precisava cumprir esse sonho. Então ele vai, sofre, ele é preso, ele é escravo, jogado numa cisterna, ele sofre muito, mas ele se torna o governador do Egito, um homem comum que Deus levantou para abençoar o seu povo. O Egito passou fome, mas o seu povo foi guardado por ele. Depois de José nós temos Moisés. Enquanto o povo de Israel clamava por um libertador, Deus olha para a terra e vê em Moisés um homem que podia libertar o seu povo. Então Moisés é enviado pelo próprio Deus para que ele possa tirar o povo do Egito e levar eles até Canaã. Porém a palavra fala que em determinado lugar Deus manda Moisés tocar na pedra, e aí Moisés vai lá e bate na pedra 2 vezes. Deus leva ele para cima de um monte, ele olha para Canaã e Deus fala, você não vai chegar lá. Ele morre, e aí Deus levanta outra pessoa, Josué. Fala comigo, Josué.
Então Josué é levantado, e aí sim, o povo cumpre a promessa que Deus tinha para eles. Eles chegam até Canaã com muita luta, com muito esforço, porém ainda assim o povo não entendia que a promessa não era onde Deus queria chegar, mas ele queria que o Deus que prometeu tivesse intimidade com eles. Então ainda assim, não entendendo isso, ele vai, ele morre, e Deus começa a levantar outras pessoas, porque o povo não entendia que existia um mistério no relacionamento em que ele queria ter com o povo. Então Deus levanta profetas, homens de Deus que seriam portas-vozes daquilo que ele queria fazer com o seu povo. É o suficiente? Não, porque embora profetas sejam homens de Deus, ainda assim o povo não conseguia entender que era Deus querendo ter um relacionamento com eles. Deus ia lá, falava com eles através de profetas, falava com eles através de homens e mulheres de Deus, porém o povo não entendia. Eles achavam que Deus só queria fazer e trabalhar da forma que eles queriam, e aí eles não tinham intimidade com Deus. Ainda depois de Moisés e Josué, Deus levanta sacerdotes. O sumo sacerdote era um homem que serviria de mediador entre Deus e o povo dele. Eles não tinham a intimidade que nós podemos ter, o livre acesso que eu e você temos. Naquela época era assim: um homem da tribo de Levi, descendente de Arão, seria levantado, escolhido pelo próprio Deus como sumo sacerdote. E aí não todos os dias como eu e você temos acesso, mas um dia específico chamado dia da expiação, ou Yom Kippur, é isso, né? É isso. No dia da expiação, uma vez por ano, este homem entrava. No templo de Jerusalém, no tabernáculo, existia um lugar em que era separado o lugar santo do lugar santo dos santos. Um véu separava a intimidade completa. Em um lugar nós tínhamos a presença de Deus, mas lá dentro existia a presença profunda do Pai, a glória completa, aquilo que hoje nós temos acesso, mas naquela época somente uma pessoa tinha. E aí no dia da expiação, o sumo sacerdote ia, sacrificava um novilho, sacrificava um bode, levava um bode para o deserto, e aí enviava ele para levar os pecados de Israel. Era uma batalha, não tinha intimidade que eu e você temos. E ainda assim Deus vai lá e levanta juízes, levanta Sansão, um homem forte, Gideão, um homem com fé, Débora, uma mulher sábia, e ainda assim não era o suficiente, porque o povo não entendia que aquele que prometeu era maior do que a promessa que ele lançou. E aí ele se voltava contra o seu Deus, porque aquilo que ele achava que ele era digno de receber não era o suficiente. Enquanto Deus estava falando assim: olha, eu fiz a terra inteira para te colocar, mas o seu propósito não é essa árvore, não é esses peixes, não é esse trabalho. Eu sou o seu propósito, eu quero ter relacionamento com você. É isso que Deus está te falando hoje, igreja. Ele quer ter intimidade profunda contigo. Ele quer te levar a um lugar mais profundo. Sabe, esse sentimento de solidão que às vezes nós sentimos, em Jesus nós somos totalmente curados. Ansiedade que nós sentimos por estar perdidos, em Cristo nós somos curados. Sabe, eu entendo que você veio aqui para uma resposta, mas eu vou falar um segredo para você: a sua resposta caminha por esse lugar. A sua resposta é o Senhor dessa igreja. Sabe, a sua resposta não é um carro, a sua resposta não é um trabalho, a sua resposta não é uma prova, a sua resposta não é nem mesmo o seu casamento, a sua resposta está nele. Ele é a sua resposta. E aí Deus levanta todos esses homens, mulheres de Deus, para cumprir aquilo que ele queria. Porém, o povo não entendia que o que ele queria era relacionamento. Ele não queria que Israel se tornasse a maior nação do mundo, que se Israel se virasse contra os outros deuses. Ele não queria só isso, ele queria que eles amassem a presença dele, que eles amassem a presença dele, que eles fizessem de tudo para estar com ele. Porém Israel tinha tudo diante deles e eles não conseguiam entender isso. E aí, depois de viver isso tudo, a Bíblia fala sobre o último profeta, chamado Malaquias. Malaquias profetiza sobre diversas coisas, e o povo ainda assim não entende. Não entende porque, como eu falei, eles queriam o que eles achavam que eles eram dignos. Eles queriam, sabe, as bênçãos, as promessas, os milagres, e se esqueciam do seu Deus, se esqueciam da glória de Deus. Sabe, às vezes a gente vive isso também. A gente às vezes chega na igreja e o louvor está tocando e o ministério de adoração se preparou, sabe, irmão, orou, fez tudo que era necessário. A gente chega aqui na igreja querendo receber alguma coisa. Irmão, se você recebe é pela misericórdia dele. A gente vem aqui para entregar.
Sabe, é entregar. Você não precisa de louvor, de música para adorar ao Senhor. Você não precisa de nada disso. A gente está aqui hoje para que juntos possamos entregar a Ele o que Ele quer. O seu relacionamento com Deus não pode depender da igreja, ele precisa começar no seu quarto. Mateus 6,6, quando você fechar a porta e buscar o seu Pai em secreto. Em secreto. Esse relacionamento, essa profundidade que a gente está falando. Sabe, eu não estou falando que você não tem relacionamento com Deus. Você tem, em nome de Jesus, você busca Ele, você quer Ele, mas a gente está buscando o Senhor da maneira que a gente quer, da forma que a gente quer, para Ele fazer o que nós achamos que somos dignos. Ei, Deus é maravilhoso e nós precisamos nos achegar a Ele. Buscar-me-ei, quando vamos o achar? Quando buscais de todo o coração. Ele quer se revelar a ti. O maior interessado em ter um encontro com você, em ter um relacionamento profundo com você, é o Cristo. E aí depois do profeta Malaquias, um homem de Deus, ter se revelado, ter feito coisas extraordinárias e o povo não entender, o povo passa por um período sombrio, chamado período interbíblico, onde ficam 400 anos sem levantar homens de Deus, pessoas cheias da presença, para que o Pai possa falar com eles. Sabe, o povo começa a se voltar contra o Senhor, então começam a nascer seitas que você conhece, os fariseus, os saduceus, por aí vai. Seitas que eram contrárias ao Senhor, entendiam da palavra, entendiam da Bíblia, assim como Satanás entende. E é por isso que eu quero que você entenda, a gente não está falando aqui sobre conhecimento, eu não estou falando aqui sobre poder, eu estou falando aqui sobre relacionamento. Você ter Jesus como seu amigo, ter Jesus como aquele que quer mudar a sua vida, mas ter Ele como seu irmão, o seu pai, o seu amigo. Já falei aqui, quem é meu discípulo sabe, a primeira coisa que eu pergunto é quem é Jesus para você. Porque de todas as coisas que a gente consiga tratar no discipulado, de todas as coisas que a gente consegue tratar com alguém, se você não tiver Jesus como centro de tudo, não adianta. Não existe cura sem Ele, não existe transformação sem Ele. Então depois desses 400 anos de sombras, de solidão, onde pessoas poderiam trazer, mas não fizeram. Então, um homem que ele poderia ser sumo sacerdote, mas ele se abdica da glória dos homens. Ele entende que ele não foi chamado para servir a homens, mas a Deus. Ele vai para o deserto, se veste de couro de camelo, come gafanhotos, bebe mel. Ele poderia ter tudo. Eu quero que você entenda que João Batista, pela descendência que ele tinha, ele poderia ser um homem gigante naquela época. Sabe esses pastores que você vê com os milhões de seguidores? Ele poderia ser alguém assim naquele nível, adornado com joias, em templos gigantescos. Mas ele abdica disso tudo, vai para o deserto e entende que o propósito dele era ter um relacionamento com Cristo. E outras pessoas receberiam desse relacionamento que ele teria com Cristo. Porque é isso que importa. O quão você é chegado nele, o quão profundo você está nele. E aí ele profetiza sobre uma pessoa que você conhece. Uma pessoa que não tinha pecado, uma pessoa perfeita em tudo que fazia. E aí ele vai lá, ele faz tudo direitinho, e a Bíblia diz que no momento que ele está sendo crucificado, o véu que nos separava do Santo dos Santos é rompido, é rasgado, e aquilo que faltava em nós, para nós termos livre acesso ao Pai, já não falta mais. Não é necessário homens de Deus para que nós possamos nos achegar a Ele. Não existe outro mediador senão o Cristo. Aquilo que faltava para que o homem se achegasse a Deus, Ele foi costurado nele. Agora você é completo em Deus. Sabe, você é completo nele. O seu relacionamento agora pode ir mais profundo nele. Só que depende de uma pessoa para nós alcançarmos isso: nós mesmos. Você precisa se achegar a Ele. Ele está aqui, Ele está disponível para ti, disponível para te entregar tudo que você precisa. Mas você precisa ir. Bom, agora a gente vai chegar naquilo que Deus colocou no meu coração. Abre a sua Bíblia em Ezequiel 47. Ezequiel 47, vai ser do 1 ao 12, tá, Bel? A minha versão é meio diferente, mas eu vou ler na minha mesmo. O homem me levou de volta até a entrada do templo.
Debaixo da entrada saía a água que corria na direção do leste, pois o templo dava para frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então um homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, ou filho do homem, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei ali, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entrar nesse mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e lhe trará a vida por onde passar. Desde a fonte de Gede até a de Eglai, haverá pescadores na praia do mar, e ali estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutos. Darão frutos todos novos meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Basicamente, Ezequiel aqui está tendo uma visão sobre a água que flui do templo. Basicamente, quero que primeiro você entenda o que o povo de Israel estava passando nesse tempo. Após um tempo de idolatria, um tempo de se voltar contra o Senhor, com injustiças sociais, e mentiras, enganações, pecados, o povo de Israel é invadido, a terra deles é invadida pelo rei Nabucodonosor, em que eles retiram eles de lá, destroem o templo de Salomão, queimam Jerusalém e levam eles até Babilônia. E lá eles ficariam em cativeiro por 70 anos. Ou seja, é difícil, né? Quem já ficou preso? Ficaram presos já? Não, né? Glória a Deus, hein? Ficar preso não. Mas não é bom não, gente. Eu nunca fiquei, mas sei lá, né? Mas assim, o povo ficou em 70 anos em cativeiro. 70 anos preso. Irmão, terrível. Terrível, difícil, algo horrível, horrendo. Eu sei que a gente passa por dificuldades, mas imagina você ficar em cativeiro, na escravidão, pessoas se sentindo superiores a você, levando você para lugares que você não queria ir, te machucando, te maltratando, te tratando com maldade. Horrível o tempo. E aí, como sempre, Deus levantou homens de Deus para profetizar que esse tempo passaria. Deus usa Jeremias, Deus usa Sofonias, Deus usa Abacuque, homens para que falassem através deles e eles entendessem que era necessário aquele período para que eles pudessem se achegar a Deus. Para que a partir daquele tempo e aquelas dificuldades que eles estivessem passando, eles pudessem ter um relacionamento com Deus. E aquilo que eles fizeram antes, como por exemplo, Israel era uma bênção. Era uma bênção o povo de Israel. Deus tinha acabado de tirar eles do Egito. E aí Moisés sobe ao monte para receber a voz de Deus. Aí o que o povo faz? Um bezerro de ouro. Nada para fazer, né? Vamos cometer idolatria aqui. Vamos aqui deixar o nosso papai chateado. Porque o povo de Israel era assim. E às vezes a gente fala tanto do povo daquela época que a gente se esquece que hoje nós agimos assim também. Quando nós temos a oportunidade de adorar o Senhor e não adoramos para ficar no celular, ou porque nós estamos cansados, ou por conta do nosso trabalho, irmão, a gente está trocando a presença dele, a idolatria da mesma forma. Os nossos bezerros de ouro não são mais feitos de ouro, mas são feitos de metal. Os nossos bezerros de ouro não são mais feitos em conjunto, mas para nos dar dinheiro e encher os nossos bolsos. Aí fica um pouco mais fácil. Na época de Faraó, que era a representação de Satanás, ele confundiu o povo com trabalho. Hoje Satanás confunde a igreja de Deus através de distrações. Ele distrai com entretenimento. Essa série não tem nada a ver não. É só um filme, não tem nada a ver, vou pular. Irmão, entende? Santo e separado pelo Cristo. Mas voltando à palavra, então o povo de Israel estava passando por esse período, ou seja, 70 anos em cativeiro, e aí Deus dá essa revelação para Ezequiel. Fala para eles: olha, o meu povo está passando, mas eu vou restituir aquilo que foi quebrado.
No começo do texto a gente já vê falando que a água vai sair do templo, porém não tinha templo. O templo tinha sido destruído. Então Deus estava falando: olha, eu vou restaurar aquilo que foi destruído por vocês. A verdadeira adoração, eu vou chegar e vou dar a vocês uma nova forma de se achegar a mim, uma nova forma de vocês me buscarem, uma nova forma de vocês se encontrarem comigo, assim como Ele fez conosco. Sabe, você tem uma forma de buscar a Deus. Você tem um jeito de você se achegar a Ele. Existe algo que Deus coloca nas nossas vidas. Todo mundo tem um escape. Você tem um escape, uma forma que Deus usa para se achegar a você. Deus não quer só que você venha para a igreja e viva uma vida dentro da igreja como se não tivesse mais nada lá fora. Existe algo sobrenatural aqui, mas que precisa ser perpetuado lá fora. O poder da palavra, ele não se extingue só no momento em que nós estamos falando, mas é quando você vai lá fora e vive lá também. Não dá para ser crente, irmão, tem que ser cristão. Os discípulos, eles estavam andando por determinada cidade, e aí as pessoas queriam humilhar os discípulos. Assim, eu vou falar uma coisa que eu vou deixar esse pessoal chateado. Olha aí, seu bando de cristão, igualzinho aquele Cristo, igualzinho aquele homem que morreu na cruz. É isso que é ser cristão, é ser igualzinho a Ele. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam: a gente precisa ser igual a Ele. O nosso relacionamento começa em Deus quando nós nos permitimos que Ele se achegue a nós. Como eu falei, o templo que Ezequiel está falando significa isso: a restauração da adoração, a restauração do relacionamento. E aí depois do templo é falado sobre um rio, uma água que desce de lá. É a presença de Deus. Primeiro, eu separei a palavra em 4 pontos, que eu acho que vai dar tempo. Vamos ver. Em 4 pontos que eu quero que você entenda. Primeiro ponto que eu separei é o 500 metros. Vamos lá, o que seria esse 500 metros, onde a água está no tornozelo? É basicamente o momento em que você vem para a igreja, e aí você está aqui na igreja, pai, o culto está maravilhoso, só que você não aceitou Jesus ainda. E aí tu chegou aqui na igreja, tu olha para a parede: nossa, arrumadinha essa igreja, ó, mudaram as luzes, LED, que chique, hein? Aí você olha pro pessoal da diaconia: nossa, aquele menino ali de cabelo cortado, bonito, o pessoal tá top, hein? Olha ali, de maquiagem, pessoalzinho de salto, o que tem aqui de diferente? Mas você fala: não, mas eu não vou aceitar Jesus hoje não, eu vim aqui só mais um dia, sabe? Porque amanhã tem carnaval, amanhã tem baile funk, amanhã eu vou até o chão, amanhã tem muita coisa para fazer. E aí daqui a pouco Jesus vai falando, e aí tu já começa: meu Deus, acho que é para mim. Aí a palavra começa a ser tão direcionada e você fala assim: misericórdia, não é possível que é para mim. Aí Deus vai lá, usa um homem de Deus, e a pessoa fala a sua vida todinha, fala assim: vem aqui na frente quem quer aceitar Jesus. Irmão, você nem sabe o que aconteceu. Quando você vê, você está assim, ó, indo lá na frente. Quando você vê, você já está lá na frente já, aceitando Jesus, chorando. E aí é o começo, é o 500 metros. Você entende que você precisa mudar, entende que Jesus existe, e aí você larga tudo para trás e você aceita Ele como seu Senhor e Salvador. Você entende que agora aquilo que estava lá fora já não te cabe mais, e existe um Deus que merece todas as coisas. Você entende que o seu pecado já não é mais nada comparado com a graça que Ele traz sobre você. E aí você vai e pisa no rio que o Senhor tem para o seu povo, e aí você começa o seu relacionamento com Deus. Aleluia! Agora você conhece o Pai, entende que Ele é real e tem sobre você disponível aquilo que Ele pode fazer. O início. E aí a gente começa, e a primeira coisa que eu quero que vocês entendam: para nós termos um relacionamento firme no Senhor, é impossível você começar sem 3 coisinhas, ó. Você vai falar comigo: Bíblia. Você vai falar comigo: Bíblia. Oração. Comunhão. As primeiras 3 coisas para a gente ter um relacionamento e iniciar aquilo que Deus tem para nós são essas 3 coisas. Vamos lá, abre a sua Bíblia em Salmos 119, versículo 105. Vamos lá, a gente entende que Deus nos deu capacidades para se chegar a Ele, formas de nós entendermos que Ele é real e da gente poder ter um relacionamento com Ele. Existem, como eu já falei isso aqui, existem várias formas que Deus se manifesta. Deus usa homens de Deus, Deus usa animais, Deus pode usar pedras se Ele quiser. Quando Ele está chegando em Jerusalém, Ele fala sobre isso. Ele pode fazer o sobrenatural através do que Ele quiser, mas não existe manifestação mais poderosa do que a palavra.
É assim que Deus escolheu ser revelado. É assim que Ele escolheu que o povo escutasse a voz dEle. Olha, Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. No sentido de, é impossível sem caminhar, sem ler a Bíblia. É impossível, irmão. Se você passa um dia da sua vida sem ler a Bíblia, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você precisa ter fome da palavra, ter fome daquilo que está escrito aqui. Você precisa querer ler isso daqui todo dia, porque isso não é só um livro, não é só um manual de autoajuda, é a palavra, a vida de Deus. João 1:1 diz que no princípio era o que? Era a palavra, e a palavra estava com quem? Com Deus, e a palavra era o que? Era Deus, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, na palavra. É algo sobrenatural demais, é poderoso demais. Sabe, você precisa se apaixonar pela Bíblia. Hoje Deus é tão maravilhoso com a nossa geração, com todas as gerações, né? Com todas as gerações, que a gente tem formas maravilhosas de ler a Bíblia. Tem traduções diferentes, tem traduções que você tem um acesso, tem Bíblias de estudo. Irmão, olha só como era no passado. O povo precisava de um sacerdote, Deus se manifestou, e aquilo que você precisa já está aqui. Você precisa dela. Sabe, tem pessoas querendo calar a Bíblia. Eu fico pensando que daqui a alguns anos, infelizmente, o anticristo, irmão, é um espírito maligno, demoníaco, que quer destruir a igreja. Ele quer destruir aquilo que o Cristo levantou. Ele quer destruir o templo do Senhor, que somos nós. E aí ele quer, sabe o que? Quebrar a palavra. Existem ideologias sendo levantadas aí fora, e você sabe. Existem ideologias sendo levantadas aí pelo mundo, e as pessoas estão tentando entrar dentro de nossas casas. E às vezes a gente fala assim: não, Natan, mas eu sou lavado disso, eu nunca vou receber isso. Irmão, você, assim como todas as pessoas, é corrompido pelaquilo que o mundo traz, se você não estiver em Cristo. Se você não tiver raízes fixas nele, daqui a pouco você está falando coisas que o mundo prega. Sabe, o mundo não tem a mesma mente de Cristo. É por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser renovado na mente dele. Lá fora eles estão pregando que pode, a gente precisa falar que não. Lá fora eles estão falando que pode, então a gente precisa falar que não, porque nós não somos como eles. Só que quem que dita o que você é? A gente fica acreditando nas coisas que o mundo tem para nós. Ah, mas eu não sou amado. A palavra diz que Ele morreu por você, e que antes da criação do mundo Ele já te amava. Ah, Natan, mas eu não sou isso. A palavra diz que no ventre da sua mãe Ele te teceste e te escolheste como profeta para te enviar pelas nações. Você já tinha sido escolhido, já tinha sido um propósito. E sabe onde você vai achar isso? Na palavra. É assim que você começa. É assim que você ouve a voz de Deus. É assim que você ouve aquilo que Ele tem para você. É através da Bíblia. Sabe, existem falsos mestres por aí, igreja. Pessoas pregando que a Bíblia não é mais infalível. Pessoas falando que aqui tem coisas falhas, que a gente não pode acreditar em tudo que tem aqui. E tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Esse tempo eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa me falou assim: Natan, mas é impossível que a arca de Noé tem acontecido. Eu falei assim: irmão, é impossível que a minha família esteja na igreja. E hoje eles não são só na igreja, mas eles são líderes. Aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Entenda que tudo que está escrito aqui, igreja, é a verdade absoluta. É absoluto. Não existe mentira aqui. Esse livro é a verdade. Não existe nada aqui que é errado. Em nome de Jesus eu repreendo sobre a tua vida tudo aquilo que Satanás tenta apontar no nosso meio, falando que aqui existe mentiras. Esse lugar é completo nele, e ele se manifesta através daqui, e você vai receber algo de Deus se você ler isso. Depois a gente tem oração, Mateus 6,6. Abre aí para mim, Bel e Valentina, abre aí para mim. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Você ora todo dia? De verdade, você ora todo dia? De verdade, irmão. Assim, às vezes a gente vem para a igreja e a gente fala assim: ah, não, porque Deus vai falar comigo. Irmão, Deus quer falar com você todo dia. Todo dia, mas tem que orar mesmo. É orar mesmo, é todo dia.
Você tem que pegar, entrar no seu quarto, fechar a porta e não sair de lá até Deus falar com você. Tem hora que eu sou abusado na presença de Deus, irmão. Abusado não, que abusado é forte, abusadinho. Eu sou abusadinho na presença de Deus. Eu entro dentro do meu quarto, fecho a porta e falo assim: Senhor, olha, o Senhor está fazendo isso daqui na minha vida, mas eu quero fazer mais. Eu quero poder entregar mais. E eu sei que é na oração que o Senhor derrama o seu azeite. Eu sei que a diferença daquelas 10 virgens, porque as 10 eram virgens, era a prudência delas. Era a prudência que eu e você temos que ter. Aqueles que são prudentes buscam no Senhor e acessam nele o poder que Ele torna disponível. Orar é isso, é ir diante do seu Pai e pedir para Ele aquilo que é seu por direito, aquilo que Deus morreu para que você pudesse obter. E Deus entrega coisas sobrenaturais na oração. Quando você está orando, você fala assim: mas não está acontecendo nada, é só um broto. Você não está sentindo nada ainda, mas enquanto você está orando, Deus está trabalhando. Enquanto você está orando, Deus está movendo. Enquanto você está orando, Deus está levantando. Na oração é onde começa o seu ministério, o seu poder, aquilo que Deus vai trazer sobre você. É na oração, igreja. Mas é na oração que o seu relacionamento com o Pai é medido. Gente, vamos ser sinceros. 5 minutos de oração por dia, igreja, misericórdia. 10 minutos de oração por dia, misericórdia. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, é orar sem cessar, é o dia inteiro, é você estar no ônibus, você falar com o Senhor, é você estar onde você estiver. Esses dias eu estava no ônibus, aí eu estava escutando uma música, aí eu estava falando com Deus, aí eu comecei a chorar, né, no ônibus mesmo. Aí eu abri o olho assim para me descer, quando eu olhei para o lado, a pessoa estava assim, pensando: misericórdia, deve ter pensado depressão, né? Mas assim, é porque você tem que falar com Ele o dia inteiro, é orar o dia inteiro. Falar com Jesus o dia inteiro, é quando você acorda, é quando você vai dormir, é durante o seu dia, é falar com Ele o dia inteiro. É isso que é relacionamento. Como é possível você querer passar a eternidade com alguém que você não passa 1 minuto na terra? Como é possível que você quer que sua vida seja transformada, se aquele que quer transformar você não pode se chegar a ti? Como é possível a gente querer ter intimidade se a gente não fala? Você que tem uma pessoa que você ama, uma pessoa que você tem contato, você sabe, você troca com ela, você conversa com ela. Quando a gente está apaixonado, chega a mensagem lá, a gente é doido para responder a pessoa. A gente fica doidinho. E não só é disso não, quando a gente vai receber uma notícia boa, a gente fica o dia inteiro no celular. Diz: meu Deus, chegou. Às vezes você vai fazer uma entrevista de emprego. Seu celular, eu sei lá, chegou uma notificação do Clash Royale. Aí chega uma notificação, aí você já olha: epa, você vai ver, não é nada, porque você está doido para ter acesso àquilo. Por que você não está doido para ter acesso ao seu Pai? Por que você não está doido para ter acesso a Ele? Igreja, é na oração que o poder de Deus se manifesta. É lá que a sua intimidade com Ele é gerada, é lá que você vai chegando a lugares mais profundos. Deus quer se revelar a você. Depois, terceiro é a comunhão. Abre aí sua Bíblia em Hebreus 10, 24 a 25. Abre aí para mim, Bel. Vamos lá, a gente às vezes entende e escuta de pessoas que a comunhão, ela não é mais tão importante. Existem pessoas que pregam que a igreja não somos nós, a igreja sou eu. Mas vamos lá, Hebreus 10, 24 a 25. Vamos lá, o que diz aqui, ó? Consideramos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O que o escritor de Hebreus estava falando aqui, que a gente não sabe quem é ainda. O escritor escreve querendo dizer o seguinte: que olha, vão ter pessoas que não vão querer congregar mais, porque elas não vão entender no poder que existe na comunhão. Mas para você ter relacionamento com o Pai, é necessário ter relacionamento com os filhos dele. Como podemos ser uma família junto ao Pai se nós não temos comunhão com os irmãos também? Não sei você, mas você que tem irmão sabe. Quem tem pai aí e mãe sabe que não dá para ficar brigado com o irmão, que o pai e a mãe vai lá e puxa a orelha. A gente precisa ter comunhão genuína com os nossos irmãos, com aqueles que estão do nosso lado. E o que acontece hoje? As pessoas começam a falar o seguinte: não, porque eu já fui no culto de domingo, eu não preciso no GC, no culto de terça.
Porque o culto de terça não é culto para mim, irmão. Onde a igreja do Senhor está, ali Ele se faz presente. Ali Ele se faz presente, a comunhão é poderosa. É por isso que o salmista fala que quão precioso é viver em comunhão com os irmãos, é como óleo que desce. É a unção do Senhor que desce no meio da comunhão. É por isso que em Atos 2, antes do Espírito Santo descer, era necessário que todos estivessem reunidos no mesmo lugar. Porque a unidade, a comunhão, a preciosidade de termos uns aos outros é poderosa demais. É assim que a gente começa. E você precisa de pessoas. Você precisa. Deus, eu já falei isso aqui, Deus escolheu se manifestar através da palavra e através de pessoas. Quando Deus levanta alguém, Ele sempre vai colocar uma pessoa ali para ajudá-lo no caminho, para ajudar a seguir as suas obras, para ajudar a fazer aquilo que é necessário. Assim como foi com Paulo, Deus levantou Ananias, assim como foi com os discípulos, o próprio Jesus estava lá, Ele sempre faz isso. Então você precisa de pessoas. O centro da nossa igreja é Jesus, mas o cerne da nossa igreja é a unidade. E nós funcionamos através de GC. Irmão, você precisa ser apaixonado por GC. De verdade, você precisa ser apaixonado por aquele lugar. Às vezes a gente acha que não é, que a nossa igreja é aqui, e a gente sabe que não é. A nossa igreja somos nós, é a comunhão. O templo não tem o poder do Espírito Santo, o poder está em mim e vocês juntos, reunidos, buscando a Ele. Então, da mesma forma que o Espírito Santo se manifesta aqui, Ele se manifesta lá naquela casa. A glória dele se manifesta lá, o poder dele se manifesta lá. Então, assim, se você vem ao Senhor e está buscando a Ele, sem ter intimidade com os grupos que Deus levantou nesse meio, você vai passar dificuldade. Você precisa estar com eles, irmão. Cola naquele líder, cola no seu discipulador, na sua discipuladora, a pessoa que Deus colocou lá para te direcionar. Sabe, nós temos erros, irmãos. Discipular não é fácil, não. Mas ainda assim, Deus nos usa, por misericórdia, mas usa para alcançar pessoas, para alcançar você, igreja, para te tornar o homem e a mulher de Deus que Ele quer que você seja. Não olha para o Rio Jordão, olha para o Deus que abençoou lá. Se lava nas águas que Deus está colocando sobre a sua vida. Se lava naquilo que Deus está te colocando no livre acesso. Esse que eu queria que vocês entendessem, que é o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, os 500 metros, é isso. A gente nasce no Senhor, começa a seguir a Ele, começa a amar a Ele, é o primeiro nascimento. A gente vai aprendendo, vai lendo a palavra, vai se aprofundando nele, conhecendo Ele da forma que Ele quer se manifestar, conhecendo Ele do jeito que Ele quer, porque também tem esse negócio que as pessoas querem que Deus se manifeste da forma que nós achamos que Ele merece. Nós idealizamos um Jesus para nós, assim como o povo de Israel que queria que Jesus viesse, e ao invés de Ele restaurar ao povo de Deus da maneira que Ele restaurou, queria que Ele fosse um general de guerra, queria que Ele fosse lá e matasse. Não era assim que Jesus ia se manifestar. Ele vem da forma que Ele deseja, Ele vem da forma que Ele quer. O Senhor, Ele cura e transforma e se relaciona da forma que Ele te tornou disponível. A disponibilidade de Jesus para ti está ao seu acesso, ao seu alcance. O poder de Deus sobre você está totalmente livre. Então, quando nós começamos o nosso relacionamento com Deus, é necessário isso. Fala comigo: palavra, oração e comunhão. Natan, mas eu já tenho isso tudo. Eu já li a palavra, eu já tenho orado ao Senhor, eu vivo em comunhão com os irmãos. Então a gente vai para o segundo passo. A gente chega a 1 quilômetro na presença de Deus. 1 quilômetro, as águas já não estão mais nos nossos tornozelos, mas estão nos nossos joelhos. Abre sua Bíblia em Colossenses 3, 23 ao 24. Colossenses 3, 23 a 24. Eu repreendo toda essa cera do seu ouvido, hein, varão? Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Quando a gente começa a ter um relacionamento com o Pai, a gente chega no segundo lugar. A gente está a 1 quilômetro na presença dEle. As águas já estão nos nossos joelhos. Então é necessário servir ao Senhor, fazer aquilo que Ele quer, fazer a Ele aquilo que Ele está fazendo, aceitar que Ele é o Senhor da nossa vida.
sair dos 3 S, que é o salvo, sentado, satisfeito, e começar a viver aquilo que Jesus tem para a igreja. Irmão, tu tem um dom, tu tem um talento, desde o ventre da sua mãe ungido, separado, ó Israel, preferida de Deus. Antes, a Bíblia fala em Efésios 1,4, que antes de Deus criar tudo, Ele já tinha escolhido você para ser santo e irrepreensível nele. Ou seja, existe um propósito aguardando você. Você tem que servir a Deus, servir a presença dEle. Irmão, tem muita gente aqui precisando de você. Frutos que você vai gerar e pessoas passando fome. Ministérios, tem consolidação, intercessão, diaconia, muitas pessoas precisando daquilo que Deus já derramou sobre você, e você não é bobo, tu sabe que tu tem chamado. Sabe o que é pior? Quando a pessoa tem chamado, sabe que tem chamado, mas não quer viver. Coloque pensilhos naquilo que Deus já quebrou. Ah, mas é porque eu sou muito tímido, irmão. Ah, mas eu não consigo, eu não posso. Eu lembro que teve uma vez, eu discipulava uma menina. Aí eu falei assim para ela: filha, tu vai levar a palavra no GC quinta-feira. Aí ela falou assim para mim: Natan, mas eu não consigo. Eu não consigo, Natan, de jeito nenhum. E filha, mas por quê? Porque eu não sou digna. Aí eu lembro que eu falei para ela: filha, o dia que você for digna, aí você, por favor, você não leva a palavra, mas a gente se entende como não digno, como não capaz. Eu lembro que ela chegou lá no GC, irmão, eu nem lembro o que aconteceu, eu lembro que o pessoal estava tudo no chão já chorando. Foi uma presença manifesta dele, porque não é sobre nós, é sobre ele, é sobre aquilo que ele quer. Enquanto você achar que é sobre você, porque se existe algo te impedindo, irmão, é porque você está cometendo algo que a gente chama de egolatria. É quando o seu ego é maior do que a vontade de Deus. Eu não posso porque eu sou tímido. O que as pessoas vão pensar de mim? O que eu não vou conseguir? Se Deus te chamou, é Ele que vai fazer. Assim como Ele falou para Jeremias: eu colocarei as palavras na sua boca. Quando o nosso relacionamento com Deus vai chegando a um nível maior de profundidade, outras pessoas começam a receber desse relacionamento também. Outras pessoas começam a ser inundadas também. O poder de Deus começa a alcançar outros. O poder de Deus começa a se achegar a outros. Irmão, tu tem um chamado tão grande. Tu tem um chamado tão grande. O seu propósito é maravilhoso. Seu propósito é maravilhoso, não é sobre as limitações. Paulo, ele estava orando para Deus tirar o espinho da carne dele. E ele faz uma campanha. Faz todo um propósito, ora 3 vezes a Deus pedindo para ele tirar o espinho da carne dele. E aí Deus fala para ele: olha, o meu poder, ele se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Aquilo que é fraco para você, aquilo que é limitante para você, é uma forma de Deus testemunhar a glória dele. Aquilo que te limita hoje é uma forma de Deus poder mostrar a outros que Ele é real, que Ele é poderoso, que Ele é capaz. Irmão, minha mãe conta que quando eu era pequeno eu era uma pessoa muito tímida. Ela pegava, ela orava por mim e pedia para tirar essa timidez. Glória a Deus que saiu. Mas assim, ela orava para sair essa timidez de mim. E aí Deus foi lá e tirou, graças a Deus. Óbvio, a gente tem limitações ainda, mas existem coisas que é só Deus que faz. É só Deus que pode. Ah, Natan, mas eu não fui chamado para pregar. Quem que te falou isso? Você tem certeza que esse não é o seu chamado? Tem gente que fala tão bem: ah não, mas eu falo bem no trabalho, eu falo bem no GC, eu falo bem em todo lugar, mas eu não subo no altar porque Deus não me chamou para isso. Somente se Deus não te chamou, mas ainda assim existe um chamado para você. Existe algo maravilhoso para ser usado. Deus quer usar você, e através da forma que você ser usado, Ele vai conseguir atingir outras pessoas, ter um relacionamento direto com outras pessoas. Depois disso, depois do 1 quilômetro, a gente tem 1,5 quilômetro também, que é quando a gente amadurece no propósito de Deus. A gente cresce naquilo que Ele tem para nós, a gente vive aquilo que o Senhor tem para mim. Abre sua Bíblia em Marcos 10. Tem que abrir rapidinho, Gabriel. É Marcos 10, 42. Abre aí, filho. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim.
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. No sentido de, depois, quando você está profundo, a água está na sua cintura, você já está num lugar em que você pode escolher nadar ou andar, você está submerso pela presença de Deus, o poder dele já está acessível para você, você começa a fazer algo que se chama liderar. E eu não estou falando sobre exercer um cargo, mas discipular pessoas. Pessoas começam a olhar para você e ver em ti referência. A glória de Deus se manifesta através de você. E aí a Bíblia fala que a gente não se torna maior, muito pelo contrário. Quanto maior aquilo que a gente quer, menor nós nos tornamos. Liderar não é nada mais do que servir. Servir a outros, servir aquele que pode todas as coisas. Fazer aquilo que Deus quer. Você vai se aprofundar naquilo que o Senhor tem. E outras pessoas vão alcançar aquilo que Ele tem para elas através de você. Existem pessoas precisando de você, do seu amadurecimento, daquilo que Deus te chamou para si. Eu digo para você se colocar de pé. Quando nós nos tornamos líderes naquilo que o Senhor tem para nós, discipuladores, e eu não estou falando sobre você só entender aquilo que Jesus tem, mas você se tornar plenamente aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que foi feito e falado na grande comissão, que é o fazer discípulos, o ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Existem pessoas que olham para você e já veem algo de diferente. E quando nós estamos já submersos nesse relacionamento com o Pai, submersos nessa vontade com Ele, as pessoas começam a ser atraídas pelo poder de Deus em nós. Pelo poder de Deus em nós. E depois de andar isso tudo, de Deus levar isso tudo, de Deus mostrar para Ezequiel que existia águas mais profundas, Ele fala assim para ele: existe um rio, um lugar que é tão profundo a mim, que você não vai poder fazer mais nada. A correnteza vai te levar para onde eu quiser, e aí não tem mais como voltar atrás. É fazer aquilo que Jesus quer, independente daquilo que é necessário. Sabe, às vezes a gente não se sente capaz, a gente não se sente preparado para isso, mas você está sendo chamado para ir mais profundo, igreja. Deus quer que você abandone o raso. Aquilo que hoje parece fácil, irmão, sai desse conforto. Sabe, às vezes a gente está vendo de maneira tão confortável na presença. Tão confortável, a gente vai para a igreja, a gente vai para o GC, e Jesus quer fazer muito mais. Ele quer ir mais profundo em ti, te levar num lugar mais precioso, te fazer coisas que você nunca sentiu, te curar de coisas que você hoje é aprisionado, te libertar de situações que te assolam. Deus quer mudar tudo. Deus quer mudar tudo, mas sabe, Deus não pode te dar algo em que você vai ter isso e depois você se perde. Como é possível que você vai acessar algo e aí você pede para Deus: Deus, pelo amor de Deus, me dá isso. Deus, por favor, me dá isso. E Deus está falando com você: filho, tudo que eu quero é você. Aleluia. Tudo que eu quero é você, filho. Tudo que eu quero é você comigo, você em mim. A presença de Deus é isso, a presença dele, ela nos submerge de tal maneira que nos faz entender que nós não somos nada, mas Ele em tudo quer nos preencher. Ele quer te preencher nessa noite, fazer você estar submerso nele, na graça e na glória dele, fazer com que o poder de Deus seja tão maravilhoso, mas que antes do poder dele, você escute a voz dele. Quando você estiver se sentindo sozinho, você vai ter alguém lá com você. Quando você quiser ir embora, Ele vai contigo. Quando você achar que você está perdido, Ele vai falar: não, porque em você eu encontrei algo. Antes mesmo de você amá-lo, Ele já amava você. Deus não esperou você abandonar o seu pecado, Ele simplesmente chamou. Ele não esperou você deixar de ser a pessoa que você é hoje, Ele te chamou. E Ele está te chamando para Ele te chamar mais. Ele não vai te chamar mais, mas para você amar mais Ele. Deus quer ter um relacionamento mais profundo com você. Ele quer te levar a um lugar mais profundo, a um lugar mais precioso, a um lugar que você nunca foi. Ele quer que você alcance nele algo precioso. Você tem propósito, você tem chamado, você tem unção.
Mas Deus quer te dar um relacionamento. Deus quer te dar um relacionamento mais profundo nele. Vou pedir para os presbíteros ficarem aqui na frente. Pessoal, os líderes vinham. Olha, hoje eu vou fazer um chamado para você que tem um relacionamento com Deus. Olha, você tem um relacionamento com Deus. Você sabe que Deus te chamou. Você fala com Ele, Ele fala com você. Mas você quer mais. Olha, você quer mais dele. Você entende que você precisa ir mais profundo nele. Você entende que Deus quer te levar para um lugar mais profundo, mas você não tem vivido isso ainda. Deus quer te levar nesse lugar, igreja. Mas não adianta, você precisa querer. A palavra fala que Ele não é como um ladrão que arromba a porta, mas Ele te dá a oportunidade de se achegar a Ele, e aí sim você vai, e aí Ele se achega a vós. Existe alguém aqui que quer te abraçar, que quer te curar, que quer falar contigo, que quer curar você, que quer acessar você, acessar esse lugar aí que você não mostra para ninguém, acessar essa dor aí que ninguém sabe. Ele quer curar você disso. Ele quer te dar coisas novas, te libertar para um lugar mais inteiro. Se você entende isso, você entende que quer viver isso, vem aqui na frente, os líderes vão orar por você.